Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o pastor Robson que está falando e eu falo hoje, dia 20 de março de 2020. Estou hoje publicando esse vídeo para relatar aos irmãos um pouco de como que vai ser, como que serão as mudanças na nossa igreja para esse final de semana. Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento diferente de tudo que nós já vivenciamos. Diante de toda essa crise que o mundo tem enfrentado, do coronavírus, é necessário que nós, como igreja, tomemos algumas atitudes também. Além de todos os cuidados que já têm sido amplamente divulgados pela internet, pelas mídias, pela TV, que nós precisamos tomar com muito carinho, muito cuidado esses zelos também e total atenção na nossa higiene, no cuidado com o manuseio das coisas, principalmente na higiene das nossas mãos e no contato físico com outras pessoas. Como igreja, nós sabemos que somos um povo muito afetuoso e que temos esse costume de pegar na mão, de abraçar as pessoas, mas por um tempo nós estamos sendo orientados a não se valer desses hábitos por medida de precaução. E eu quero reforçar esse pedido aos irmãos para que a gente possa se abster momentaneamente dos nossos hábitos costumeiros para nos preservar desse vírus e até que ele seja extirpado e seja solucionada essa situação, nós vamos manter desse jeito. Então eu quero reforçar com os irmãos os cuidados que estão sendo divulgados pelo Ministério da Saúde, secretarias de saúde também de cada município, para que os irmãos estejam atentos. Não é brincadeira, não é algo que a gente possa tomar de forma desprezível, é algo sério, mas também eu quero dizer aos irmãos que não é algo que deve apavorar o nosso coração e causar pânico e desespero. Assim como a questão da saúde diante desse vírus tem que ser preservada e cuidada a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica também precisa ser preservada. Tenho visto muito desespero, muito pânico e também nos nossos grupos da igreja, de redes sociais. Vamos ter muito cuidado, irmãos, com as notícias que a gente divulga, com as coisas que nós falamos, porque coisas como essa têm o poder de abalar o coração das pessoas e fazer com que doenças psicossomáticas também se manifestem. Nós não somos seres somente biológicos, nós temos uma alma, somos seres espirituais e precisamos cuidar de todas as áreas do nosso ser com igual importância. Então, da mesma forma que estamos tendo cuidado em preservar nossa saúde física, nossa integridade física, com os cuidados orientados pelos órgãos de saúde, temos cuidado também com aquilo que a gente fala e principalmente, irmãos, com aquilo que a gente ouve. Diante desse desespero, nós vemos muitos canais de televisão lucrando com isso, através do alarme, através das notícias e fazendo com que o coração das pessoas se fragilizem, se derretam e comecem a entrar num pânico, num desespero muito grande. Como pastor da igreja, eu quero te convocar, meu irmão, e te pedir, pare um pouco de assistir televisão. Não há notícia nova nenhuma que você vai saber, a não ser de todas que já foram divulgadas. Dedique esse tempo na leitura da palavra de Deus. Faça um momento de leitura, de oração, porque tudo que nós ouvimos, irmãos, ao longo da nossa história como cristãos, tudo que nós recebemos, todo o depósito da palavra de Deus que nós recebemos na nossa vida, é em momentos como esse que eles são checados em nosso coração. Quem é o Deus que nós servimos? Qual é a palavra que é a nossa regra de fé e prática? Ou nós servimos a Deus de todo o coração e confiamos na sua palavra, crendo que estamos seguros em suas mãos e aquietamos a nossa alma na certeza de que Ele cuida de nós, ou a nossa palavra em nosso coração, a palavra de Deus em nosso coração tem se tornado vã. E eu creio que ela não tem se tornado. Diante de todas as notícias, chegou a nossas mãos também um decreto da Prefeitura do dia 18, agora, assinada pelo prefeito, assinada pelo secretário de Saúde, de Educação, de Administração, com algumas medidas para a nossa cidade, com algumas proibições também para a nossa cidade. Dentre elas, uma das medidas que nos afeta diretamente está no artigo 6º desse decreto, que proíbe a realização de eventos coletivos com mais de 50 pessoas por 90 dias. Eu entendo, irmãos, que essa medida tomada pela Prefeitura é uma medida equivocada, não tem como as feiras, o comércio, a igreja parar por 90 dias. Isso é impossível. Por isso, nosso papel nesse momento é orar. E lembrando também que essa medida é inconstitucional.
Porque a nossa Constituição brasileira, que está acima, é a mãe de todas as leis que regem o nosso país, da qual inclusive as prefeituras, governos e todas os outros órgãos estão submetidos. A nossa Constituição, no artigo 5º e especificamente no inciso 6º, ela diz o seguinte, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós entendemos que as igrejas não podem ser impedidas de se reunir. Contudo, nós devemos agir com bom senso nesse momento. Nós hoje disponibilizamos de tecnologia, disponibilizamos inclusive de outras formas de prestarmos o nosso culto a Deus, e por isso eu quero convocar os irmãos que nesses dias que estamos passando por essas turbulências, nós iremos respeitar esse decreto. Contudo, sabemos que ele não vai durar 90 dias, em nome de Jesus, e isso é alvo da nossa oração, para que esse decreto seja revogado com o recuo desse vírus, dessa pandemia, e que nós possamos, no nome de Jesus, ter a nossa cidade voltando ao normal. Ontem eu estive no centro de Jacobina, aqui no nosso calçadão, muitas lojas paradas, o comércio enfraquecido, as pessoas com medo de saírem de casa. E não é motivo para termos medo, é motivo para termos cuidado redobrado. Medo não. Medo nos paralisa, medo nos faz esquecer as promessas de Deus. Não devemos ter medo, devemos enfrentar com coragem, com fé e com esperança. Então, irmãos, como igreja, nós estaremos mudando a nossa programação essa semana. Nós estaremos nos reunindo em casa. Os líderes da igreja, os líderes de ministério e de departamento decidiram, por maioria de voto, que a igreja deveria se abster dos cultos presenciais do nosso prédio essa semana. Então, o que é que nós vamos fazer? No próximo domingo agora, nesse domingo, 9 horas da manhã, eu estarei disponibilizando um vídeo com a aula da EBD que nós teríamos lá no prédio da igreja e também teremos um momento de louvor e um momento de oração. Reúna sua família, como você sempre faz todo domingo, acorde cedo, tome um café e se você tem uma Smart TV, um tablet e ainda que seja um celular, se reúna com a sua família e vamos juntos ouvir a palavra, adorar o nosso Deus e intercedermos juntos, cada um a partir da sua casa, mas no mesmo espírito, para que essa situação seja revertida. No domingo à noite, às 19 horas, estaremos disponibilizando um outro vídeo com a continuação da palavra que temos ministrado todos os domingos, onde os irmãos vão poder também reunir com a sua família. Você pode reunir com o seu pequeno grupo também. Não há restrição para você reunir com o seu pequeno grupo. Afinal de contas, é um grupo pequeno de pessoas, dá para reunir, se assim você achar por bem. Mas também você pode reunir com a sua família. Mas não abra mão. Não passe o domingo assistindo televisão. Não passe o domingo de frente para essas notícias que eu te digo, meu irmão, não vão te acrescentar em nada. Só vão trazer mais pânico, vão trazer mais medo no seu coração. Reúna a sua família, vamos juntos cultuar a Deus. Então esse vídeo vai estar disponibilizado às 19 horas no domingo, às 7 horas da noite, no mesmo horário que seria o nosso culto. E nós vamos ministrar a palavra, vamos ter um momento de oração e de louvor, tá bom? Por último, irmãos, eu quero duas coisas. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus para os irmãos, um texto bastante conhecido, mas que eu creio que a palavra de Deus pode ser renovada em nossos corações em todos os momentos, e principalmente em momentos como esse, que nós precisamos tanto ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 13 e no verso 14, o Senhor falando para a sua igreja, para o povo de Israel naquele tempo, ele diz o seguinte: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a nossa postura diante dessa situação. Nos humilharmos, buscarmos ao Senhor em oração, em clamor, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos buscar a Deus, irmãos.
Não precisamos buscar televisão, não precisamos buscar respostas no mundo. A resposta que nós precisamos está na palavra de Deus. E eu quero pedir mais duas coisas aos irmãos. Nesses dias dessa crise em meio à saúde, em meio aos cuidados com a saúde, nós precisamos também estar atentos e ajudar sempre que pudermos uns aos outros. Nosso comércio está parado, as empresas e as pequenas empresas, e muitas delas de irmãos da nossa igreja, também estão passando por essa crise. Então, duas coisas eu quero pedir aos irmãos. Primeiro, você que vai fazer suas compras de alimentos, suas compras normais, deem preferência ao comércio dos irmãos da nossa igreja. Eles têm os seus compromissos e principalmente pagando o salário de funcionários que eles têm, para que não haja demissão, para que não haja desemprego e aumente ainda mais essa crise. Pequenas medidas como essa podem ajudar os nossos irmãos também, para que eles honrem seus compromissos e possam também abençoar a vida de outras pessoas. Então, deem preferência. Se vai comprar um alimento, compra nos estabelecimentos dos nossos irmãos. Se vai fazer uso de algum outro produto que os nossos irmãos comercializam, procurem esses irmãos também, para que possamos vencer juntos essa crise. Segunda coisa, não deixem de ofertar e entregar o seu dízimo também. Os irmãos podem fazer as suas ofertas, os seus dízimos, através da nossa conta da igreja, que estarei disponibilizando aqui embaixo. Você pode depositar ou fazer uma transferência online. A nossa igreja sempre cumpriu com todos os compromissos que nós assumimos e não vamos deixar de cumprir. Para isso, nós continuamos contando com a generosidade e a fidelidade dos irmãos para ofertar e entregar os seus dízimos. Nós estamos no meio de uma campanha de missões mundiais. As obras em países que estão muito mais afetados do que o nosso precisam também dessa ajuda, precisam também dessa oferta. Então, os irmãos que vão ofertar, que vão fazer suas ofertas, podem fazer através da nossa conta. E se não conseguirem entregar sua oferta, seu dízimo, oferta especial na nossa conta do Banco do Brasil, você pode ligar para qualquer irmão da nossa diretoria administrativa, que eles estão autorizados a dar um jeito e a resolver essa situação, para que a gente possa levantar esses recursos, pagar os nossos compromissos e continuar com a obra de Deus andando como sempre foi, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, guarde a sua casa e guarde o seu coração, porque as más notícias vêm, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor e essa palavra já foi liberada a nós. Eu quero te convidar a orar nesse momento, aí onde você está, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor nessa hora. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque cremos e sabemos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que o Senhor cuida daqueles que são Teus. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E pode dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. A Tua palavra, ó Deus, nos diz que nós estamos guardados no Senhor. E nós não recuamos dessa palavra, nós cremos, colocamos e depositamos no Senhor toda a nossa fé. Depositamos no Senhor, aos Teus cuidados, a nossa vida, como sempre fizemos, porque as nossas vidas são do Senhor. Um dia o Senhor, na cruz do Calvário, nos comprou, através do sangue do Teu Filho Jesus. Nós somos Teus, Senhor, e mal nenhum chegará à nossa casa, porque o Senhor nos guarda e nos protege. Derrama da Tua paz sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Derrama da Tua graça sobre nós, para que possamos vencer esse desafio, ó Deus, firmados na rocha que é a Tua palavra. Abençoa o Teu povo espalhado por essa terra. Abençoa os missionários que estão em países que estão passando por crises bem maiores que a nossa. E quanto a nós, Senhor, que continuamos descansando no Senhor, com precaução, fazendo a nossa parte, sabendo que o Senhor jamais deixa de fazer a Tua. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, e até domingo, 9 horas da manhã, através do nosso canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua casa.